Vai se assentando, vai achando seu lugar. Bom dia, fraternidade. Quero dar um bom dia também você que está ao vivo conosco por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Esse é o segundo acampamento da Fraternidade São João Paulo II e é com muita alegria que eu estou participando de tudo isso. Dia 3 de janeiro, a comunidade no qual eu sou fundador, Filhos de João Batista, completará 24 anos. 24 anos. E João Batista é um homem muito completo. Eu posso falar sobre jejum e penitência, porque João Batista pregou jejum e penitência. Eu posso falar sobre conversão, porque João Batista pregou a conversão dos pecados. Eu posso falar sobre Eucaristia, porque João Batista apontou o Cordeiro de Deus. Eu posso falar sobre Nossa Senhora, porque ele teve o privilégio, ainda no seio da sua mãe, de ter Nossa Senhora acompanhando o processo gestacional nos últimos 3 meses. Eu posso falar sobre batismo no Espírito Santo, porque ele é o único ser humano que foi batizado no Espírito antes mesmo de nascer. Eu posso falar sobre família, ele denunciou o adultério de Herodes e isso custou a sua cabeça. Eu posso falar sobre martírio e martiria, porque João Batista deu a sua vida por causa da verdade. Eu posso falar sobre verdade, porque o discurso de João Batista era o discurso da verdade. Não é à toa que em Mateus capítulo 11, Jesus falou que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele é um cara muito completo. E eu trago esse legado, de passear pelas vertentes, de passar por todas as áreas, de conseguir evangelizar em todos os setores, em todas as pastorais. Eu não tenho nenhuma dificuldade de transitar na evangelização por essas áreas diferentes. Mas hoje eu queria a oração de vocês, porque João Batista é filho de Zacarias, e Zacarias é de linhagem sacerdotal. Zacarias é sacerdote. Então Deus tem me usado de uns tempos para cá, de uma forma extraordinária, para falar ao coração dos padres. Porque também faz parte do ministério de João Batista, da linhagem sacerdotal, chegar no coração dos padres. E hoje eu queria, com muito carinho, convidar os padres que estão aqui, que pudessem rezar por mim, antes de eu começar essa pregação, testificando essa missão que Deus está me dando, de falar ao coração dos sacerdotes. Vocês não têm noção, nós temos ajudado muito padre com a nossa pregação. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós como sacerdotes, Senhor, impomos as mãos sobre esse teu servo e te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque nos lábios dele as tuas palavras, Senhor. É verdade, Senhor, que o Senhor chamou Moisés para ser como um João Batista dos nossos tempos, Senhor. E, Senhor, é claro que através desse servo tantas pessoas têm sido santificadas, Senhor, e a nossa comunidade de forma especial. Senhor, nós te pedimos e clamamos que o Senhor derrame a graça do teu Espírito sobre ele, ó Deus, para que ele possa falar aquilo que está no teu coração. Que, Senhor, que essas palavras não venham para nos agradar, mas que venham para te agradar, para que seja, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, nós te pedimos agora com autoridade sacerdotal, derrama o teu Espírito para que esse teu servo possa ministrar essa palavra sobre nós. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Moisés, pelo servo dócil que ele é a ti, Senhor, e te pedimos que o desejo do teu coração, Senhor, passe para o coração dele e consequentemente seja manifestado pelos lábios desse teu servo.
Iria la barala basoria la baralara la yara baralara la yara barala. Sheria la bandara baralara la yara barala la yara barala. Sheria la barala basoria la barala barala. Senhor, coloca fogo, Senhor. Fogo no coração desse teu filho. Coloca, Senhor, fogo nos olhos, Senhor, para que ele possa, Senhor, como um profeta, incendiar esta nação, Senhor. Incendiar esta nação. Senhor Deus, nós pedimos agora que se cumpra com ele, Senhor, aquilo que se cumpriu na vida do profeta Elias, uma porção dobrada do teu Espírito. Sheria la barala basoria la barala basoria la barala cantara balabala suria la haia la barala baralas. Sheria la haia la barala 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 sandara barala. Pedimos a intercessão da tua Mãe Santíssima, que ela cuide desse teu servo. E nós pedimos, Senhor, como sacerdotes, a tua bênção. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Coloque as palavras dele nos teus ouvidos, em tua boca e em teu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abra comigo, por favor, Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Gálatas 5, 18. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são esta: fornicação, inveja, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejais ávidos da vanglória, nada de preocupações e nada de inveja entre vós. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra bem forte. Melhor. Nós estamos aqui no ano 49 depois de Jesus Cristo. Essa carta é chamada de carta magna. É a primeira carta do apóstolo Paulo nas suas missões apostólicas, na sua viagem até a Antioquia. Essa igreja da Galácia, ela sugou de Paulo um pouco mais, porque ela é chamada de igreja mista. O que é uma igreja mista? Primeiro, ela era habitada por gregos. E a Grécia é o berço da filosofia, é o berço da racionalidade. De lá vem Aristóteles, Alexandre o Grande. Essa igreja da Galácia exigiu que Paulo entrasse em embates na racionalidade. Segundo motivo, ela é igreja mista porque ela também é habitada por judeus.
E você sabe muito bem que Paulo é judeu. Alguns diziam que Paulo era traidor, outros diziam que ele estava manipulando o judaísmo. Começa agora um embate entre a circuncisão. Aqueles que foram circuncidados podem ou não receber Jesus Cristo. Aqueles que foram batizados no Espírito Santo precisam ou não circuncidar-se depois. Então houve um embate teológico a respeito da vida dos judeus. E terceiro motivo, ela é uma igreja mista porque ela é habitada por pagãos. A maior lista de pecado da Bíblia está aqui. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Tem 15 pecados, tem 15 coisas dos pagãos próprio daquela realidade. Mas também é a maior lista de virtudes da Bíblia. São 9 virtudes que Paulo nos apresenta aqui. Diga comigo, a igreja da Galácia era uma igreja muito difícil, porque era uma igreja mista. Um discurso para os gregos, um outro discurso para os judeus, e um outro discurso para os pagãos. Nós vamos estudar essa carta agora. O capítulo 1, 2 e 3 só aparece embate teológico. A gente percebe que Paulo no primeiro momento não está evangelizando. Paulo no primeiro momento está discursando. Há debate a respeito de situações orgânicas, há debate em relação a coisas do templo, há embates em relação a linhas de pensamento. O capítulo 1, 2, 3, Paulo só está no embate. Até agora ele ainda não conseguiu dobrar as pessoas para efetivamente evangelizá-las. Parece que entre o capítulo 3 e o capítulo 4, ele acha uma brecha. E no capítulo 4, ele começa a falar sobre batismo no Espírito Santo. E ele vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai pregando. A Bíblia não dá detalhes, mas eu acredito que ele começa a ter a oportunidade de orar lá naquela igreja. E chega um determinado momento que ele diz: a prova de que vocês são filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Vocês receberam o Espírito Santo. E aqui aparece um dos cognomes do Espírito Santo. Diga comigo, é o Espírito Santificador. Se você não abrir a boca, eu juro que eu vou embora agora. Abre a sua boca, diga para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, do lado do outro. É o Espírito Santificador. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 747, 748 e 749, diz que o Espírito Santo tem mais de 50 cognomes. Nós podemos chamar ele de Espírito da promessa, Espírito da verdade, doador de todos os dons, Espírito da virtude, Espírito da graça e Espírito santificador. Portanto, quem opera a santidade no ser humano? A experiência de Pentecostes. A cultura de Pentecostes traz ao ser humano a graça de uma mudança real. Volto a dizer, capítulo 1, 2 e 3 é só embate. No capítulo 4, ele sente uma brecha, ele começa a pregar sobre quem é o Espírito Santo. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele ora, e depois de orar ele diz: agora sim, a prova de que vocês são filhos, mesmo sendo uma igreja mista, mesmo tendo dificuldade de entender a verdade, é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo vai santificar vocês. Pode aplaudir. O Espírito Santo vai santificar vocês. Dito isto, chegamos no capítulo 5. Já que eu terminei o período do embate, já que vocês receberam o Espírito Santo, a cultura do Espírito, a cultura de Pentecostes vai trazer para vocês um alinhamento. Outrora vocês eram da carne, e as obras da carne são, tem 15 coisas lá: luxúria, inveja, cobiça, avareza, partido. Mas as obras do Espírito são longanimidade, amor, paciência, brandura e perdão. Tem 9, aqui tem 15.
E aqui tem 9. Outrora vocês eram das trevas, mas agora vocês são da luz. Outrora vocês eram homens velhos, mas agora vocês são homens novos. E ele começa a discursar que o Espírito Santo, quando chega na vida de alguém, que a cultura de Pentecostes, quando chega na vida de alguém, primeiro, ela faz um rompimento com as obras das trevas, ela faz um desligamento com as práticas pagãs, ela vence a cultura de morte, que é a cultura do pecado, e ela inaugura uma outra prática. A cultura em Pentecostes é a cultura da vida, é a cultura da virtude, é a cultura dos valores, e diz que quem pratica essas coisas não herdará no reino de Deus, mas quem pratica essas coisas não há lei. E essas pessoas herdarão o reino do céu. Quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais melhor. O capítulo 5 é o cerne da nossa pregação. Diga comigo, a cultura de Pentecostes, horrível, horrível. A cultura de Pentecostes traz um alinhamento. Você rompe com o pecado e adquire virtudes. Você rompe com a cultura da morte e recebe a cultura da vida plena e abundante. E no capítulo 6, que é o último, ele conclui dizendo: agora é com vocês. Mas hashtag fica a dica: quem planta na carne, vai colher na carne. Mas quem plantar no Espírito, vai colher no Espírito. Bate no seu peito e fala: o Moisés está contando tudo que está na Bíblia que eu não leio. Quem está comigo ainda? Deixa eu dizer de novo. 1, 2, 3, embate. 4, batismo no Espírito Santo. 5, o que a cultura de Pentecostes faz? 6, agora é com vocês. O que vocês plantarem, vocês vão colher. Diga para quem está do seu lado: em nome de Jesus, você está recebendo agora a cultura de Pentecostes na tua vida, na tua história, e ela vai provocar uma ruptura espiritual. O reino pagão vai sair, o reino do mundo vai sair, e o reino de Deus vai entrar. A vida celestial vai entrar. Então, o que é que consiste a cultura de Pentecostes? O Espírito Santo vem em você, pá! E você abandona pecados e adquire virtudes. Abandona pecados e adquire virtudes. Eu estou no capítulo 5 da Bíblia, que você nem trouxe. Agora nós vamos de novo pedir ajuda para os universitários. De Pedro a Leão são 267 papas. Sem dúvida nenhuma, o Papa Bento XVI marcou a história da nossa igreja devido à sua teologia. O Papa Bento XVI, em 2013, na Casa Santa Marta, na festa de todos os santos, guarda isso, santos, diga comigo, santos, fez uma homilia explicando Gálatas 5. E ele diz que os 2 degraus da santidade são abandonar os pecados e adquirir as virtudes. Diga comigo de novo. Então, a partir de agora, eu saio de cena e o Bento XVI entra no meu lugar. E a gente vai entender o que é Gálatas 5 sob o olhar de Bento XVI. Uma salva de palmas para o Papa Bento XVI. Começamos bem, precisamos abandonar os pecados. Só tem um detalhe: o Catecismo da Igreja Católica diz que para um ato ser considerado pecado, precisa ter pleno conhecimento, você precisa saber que aquilo é pecado, e pleno consentimento para você executar, trazer aquilo da razão para a existência. Então o pecado não começa no ato, começa no entendimento de que aquilo é errado, e mesmo sabendo que é errado, você consente em executar. Quem está comigo, diga amém. Uma aula de teologia de graça. Diga comigo: pleno conhecimento e pleno consentimento.
Então para a gente parar de pecar, a gente precisa saber o que é pecado. E como tirar o pecado da nossa vida, se na maioria das vezes nós não sabemos o que é pecado. Se eu perguntar para você, quais são os pecados veniais, aqueles que são perdoados no ato penitencial da missa? Diga para quem está do seu lado, você não sabe. Se eu perguntar para você quais são os 7 pecados capitais de cor e no que é que eles se incorrem, fala para quem está do outro lado, você também não sabe. Se eu perguntar quais são os pecados graves que tira você da Sagrada Comunhão e que são cometidos contra os 10 mandamentos e coloca você numa situação de juízo perigosa, fala para quem está atrás, você também não sabe. Se eu falar para você quais são os pecados mortais, aquele que o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033, dizendo que quem morrer com eles no colo, sem ter tempo de se arrepender, tem como pena ficar afastado do Todo-Poderoso para sempre. E esse estado de autoexclusão, não é Deus que manda ninguém para o inferno, é a pessoa que se exclui da salvação, se denomina inferno. Fala para quem está na sua frente, você também não sabe disso. Então é muito bonito os nossos pregadores pegar o microfone e dizer, você tem que parar de pecar, cria vergonha na sua cara, para de parar de pecar. E aí você fala, eu quero parar de pecar, mas para eu parar de pecar eu preciso saber o que é pecado para eu não executar. Então o processo da libertação começa primeiro aonde? Na consciência. Dá um cascudo na sua cabeça e fala, eu preciso saber o que é pecado. Mas no fundo a gente não sabe. Se fosse eu colocaria na Bíblia uma lista de 3.489 pecados. Você diria, se eu não pratico essas coisas, então eu estou no processo da santidade. Diga amém? Mas não sou eu e a Bíblia não tem uma mega lista completa de todos os pecados. A maior que existe é essa. Fala para quem está do seu lado, e só tem 15. E não são só 15 os pecados da humanidade, amém, queridas? Então nós estamos com um problema teológico. Como é que nós vamos parar de pecar se a gente não sabe o que é pecado? Pergunta para quem está do seu lado, será que o Bento XVI pode nos ajudar ou não? Eu acho que eu vou pregar só para as câmeras, porque vocês estão tão mortos que eu estou com medo de me contaminar com esse tipo de coisa. Eu vou pregar. Então, o Papa Bento XVI de 2013, na festa de Todos os Santos, discussando sobre os 2 degraus da santidade, que é abandonar pecado e produzir virtude, explicando Gálatas 5, da Bíblia que você não lê e que eu estou contando tudo para você, ele diz que para você saber se uma coisa é pecado ou não, você tem que aplicar a palavra desordem. Diga comigo, desordem. Bate no seu peito e diz, tudo aquilo que aplicando a palavra desordem, ela se encaixar direitinho, é pecado. Qual que é o raciocínio do Papa Bento XVI? Vamos comigo lá para o Éden. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano no mais alto grau de santidade. É uma palavra grega chamada character, ou caráter indelével, ou justiça original. Isso é tão perfeito que a Trindade diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É por isso que o ser humano vai morar no Éden, porque Éden do hebraico é jardim das delícias. O ser humano não pode morar em outro lugar que não seja no Éden. E não é o ser humano que reza. A Bíblia diz que é Deus que toda tarde visita o Éden para tomar um café de luxo com o ser humano. O que estava acontecendo no Éden? A ordem, perfeita ordem. No meio disso, o ser humano peca. Quando o ser humano peca, Adão e Eva se escondem. Então Deus pune o homem, dizendo, a partir de agora, terás que sustentar a sua casa com o duro suor do seu trabalho. É por isso que a função de prover uma família é masculina, está lá no Éden. O homem recebeu como punição da vida boa que tinha, e porque pecou, trabalhar e sustentar a sua casa com o seu próprio suor. Agora Deus pune Eva e diz, a partir de agora você terá dor do parto. Toda vez que você parir, você vai lembrar do pecado original e daquilo que você não deveria ter feito.
Então, enquanto a mulher recebe a vocação da maternidade, o homem recebe a vocação de ser o provedor e o protetor da sua casa. A partir de agora, a Bíblia diz que Deus expulsa o ser humano do Éden e coloca 2 querubins com 2 espadas de fogo na mão. A partir de agora, ninguém mais entra no Éden. Deus fala na nuvem, na tempestade, no arco-íris, Deus fala nos juízes, Deus fala nos reis, Deus fala nos profetas, Deus fala do jeito que Ele quiser, mas o ser humano não tem mais acesso a Deus, porque a carta aos Hebreus diz que em situação de pecado, sem santidade, ninguém pode ver a face de Deus. Afastado do Éden, acontece o primeiro assassinato. A Bíblia é rasgada na primeira família com o assassinato entre 2 irmãos de Caim e Abel. E a partir de agora vai se cumprir aquilo que 1700 anos depois, São Paulo diz aos Romanos capítulo 6, que o salário do pecado agora será a morte. Aquilo que estava em ordem, agora entrou na mais triste desordem. Qual é o cognome de pecado? Segundo Bento XVI, diga comigo, desordem. Fala para quem está do seu lado, se tem desordem é pecado. Fala para quem está do outro lado, se tem desordem tem pecado. Fala para quem está atrás de você, se tem desordem tem pecado. Fala para quem está na sua frente, se tem desordem tem pecado. Vou te explicar. Diga comigo, fala Moisés. Eu estou morto, mas eu quero te ouvir. Ter celular é pecado? Não, eu tenho 2. Um business de trabalho e um pessoal. Agora a estatística diz que o ser humano no Brasil fica de 7 a 14 horas por dia com o celular na mão. Você não consegue rezar o texto porque você está com o celular na mão. Você não beija a sua esposa porque você está com o celular na mão. Você não consegue dar atenção ao seu marido porque você está com o celular na mão. Você não consegue ser mãe e ser pai porque você está com o celular na mão. Você não consegue ter vida interior porque você está com o celular na mão. Você não consegue ler livros porque você está com o celular na mão. O tempo todo o celular está na sua mão e você está perdido. Agora está com crise de ansiedade. Agora você só fica um tempo inteiro nessa dopamina da tela. Nesse caso, o celular trouxe uma desordem na sua vida. Se trouxe uma desordem, celular é pecado. Eu mesmo aplaudi, você não tem cacife para aplaudir. Pare com esse troço de pode ou não pode. Pode ter celular? Pode. Pode ter 2? Pode. Pode ter 5? Pode. Desde que o celular não traga desordem. Se traz desordem, celular é pecado. Exemplo número 2. Namorar é pecado? Não, se eu sou casado, minha esposa está ali, é porque um dia eu namorei. Só que agora você começou a namorar, você não consegue rezar o rosário porque tudo seu é namoro. Você não está indo mais no acampamento da fraternidade porque agora você está namorando. E Juninho, o Enzo falou que não quer. E a Stephanie, Ana Júlia, Ana Júlia e Enzo não quer, porque agora está namorando. Aí você vai na Shekinah, não vou, porque Stephanie com 2T, 2F, 2J não quer ir. E agora tudo seu é namoro. E aí você não tem vida interior porque está namorando. Agora você está meio perdido porque está namorando. Aí você começa a maltratar a sua mãe porque agora você está namorando. Aí você não consegue caminhar na fé porque agora está namorando. Nesse caso o namoro trouxe uma desordem. Nesse caso o namoro, ainda que seja com gente da igreja, é pecado esse namoro aí. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, bebê. Quem está comigo ainda? Senhores padres, alright? É nóis. Ter uma bicicleta é pecado? Alguns têm uma bicicleta que chega em algum lugar, o outro tem aquela bicicleta que nunca chega em nenhum lugar.
Só que agora você comprou uma bicicleta e você entrou no time da galera da bike, do pedal. E agora todo final de semana você não vai no retiro, por quê? Porque tem a galera do pedal. Esse final de semana a gente vai andar 34 quilômetros. No que vem já está marcado, são 78 quilômetros. E agora tudo seu é pedal, o seu stories é só pedal. A sua roupa é de pedal. Inclusive tem gente indo para a missa já com a roupa do pedal. Porque agora ninguém pode encostar na sua bicicleta, porque a sua bicicleta vale 80 mil. Agora pode até xingar sua mulher, mas não fala da minha bicicleta, porque a minha bicicleta, cara, tudo seu é pedal, pedal, pedal. É a galera do pedal, é a turma do pedal. Aí você agora só fala disso, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você não fala de Jesus, mas você fala, você tem que pedalar. Pedalar é bom para a saúde, porque é a natureza, porque... Nesse caso a bicicleta trouxe para você uma desordem. Nesse caso a bicicleta, pecado. Diga comigo, se eu aplicar a palavra desordem e ela se encaixar, pecado. Alguém me ouve ainda? Fala para quem está do seu lado, está falando seu nome lá no palco, ó. Fazer academia, fazer crossfit, cuidar da saúde é pecado? Mas agora você ficou louco. Você só fala de academia, só fala de shake, só fala de suplemento. Agora você vai à missa com roupa da academia, da missa você já vai para academia, da academia você já vai para a roupa. E aí o seu stories é academia, o seu papo é academia. Você começa a pregar para as pessoas que elas têm que se cuidar, que elas têm que emagrecer, que elas têm que tomar isso, que isso é bom. Aí você acorda de madrugada, nunca foi na missa das 7, mas 5 horas está na academia. E aí academia, porque você sabe academia. Nesse caso, a academia é desordem. E se é desordem é pecado. E se é desordem é pecado. E se é desordem é pecado. Sacode quem está do seu lado e fala, se é desordem é pecado. Chupa essa manga. Fala para quem está do seu lado, eu acho que eu ouvi seu nome lá no palco. Eu vou dar um exemplo bem idiota aqui. Está ali um tecladista. Tocar teclado é pecado? E tocar para Deus é pecado? Mas agora comprou um teclado e ensaia o dia inteiro. E não conversa mais com o pai, não conversa com a mãe, não dá atenção para a mulher, não namora com a mulher. E agora não tem mais tempo para os filhos. E agora todo dia igreja. E ficou fanático e só posta coisa. E tudo é teclado, é aula de teclado, história de teclado, tudo é teclado. Nesse caso, essa pessoa não vive mais. Agora é teclado. Parece que o teclado é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. E aí tudo na vida. Nesse caso, o teclado trouxe desordem. Se trouxe desordem, o teclado é motivo de pecado. Futebol. É pecado? Torcer para alguns times é pecado. Eu moro em Minas, eu sou cruzeirense, me respeita. Mas não sei o nome de 5 jogadores. Torcer para o time de futebol é pecado? Mas agora tudo é futebol. E hoje tem jogo. E aí eu tenho que ir embora mais cedo. Acampamento da fraternidade. Porque 4 horas eu quero assistir o clássico. Porque amanhã meio-dia eu venho almoçar em casa. Mas não é para ver a minha família. É para ver os gols de ontem. E agora tudo é futebol. O papo é futebol. Vai na fisioterapia, só fala futebol. Lá no seu trabalho só fala futebol. Você deixa sua mulher ir dormir sozinha. Para você ficar no sofá 11 horas da noite esperando os pênaltis de futebol. Porque tudo é futebol. Porque agora briga por causa do futebol. É camisa de futebol. Para sair com o filho não pode que não tem dinheiro. Mas para comprar camisa de futebol tem dinheiro. Nesse caso, futebol trouxe desordem. Se trouxe desordem, pecado. Fala para quem está do seu lado, eu ouvi o seu nome lá. Política é pecado?
A doutrina social da igreja diz que a política é um dos maiores meios de fazer caridade. E você, como cidadão, como eleitor, você tem direito a se posicionar e acompanhar os seus candidatos. Só que agora você só posta coisa de política, você só fala de política, você não consegue falar para sua mulher que ama, mas você sabe tudo que está acontecendo em Brasília. Por quê? Porque a política, aí você começa a brigar por causa de política, aí você racha a sua paróquia por causa de política, e aí você racha a sua família por causa de política, e aí quando olha para você, você só respira político, o seu papo é político, tudo seu é político. Nesse caso, a política trouxe desordem, desequilíbrio. Nesse caso, pecado. Metade já não aplaudiu, é os fanáticos. Diga comigo, tudo aquilo que foge do equilíbrio, que foge da ordem, que traz desordem, que desconfigura o original, pecado. E por que Deus é tão rigoroso com esse assunto? Porque termina o último capítulo da carta aos Gálatas dizendo: gente, Deus não permite que vocês sejam escravos de nada, porque é para a liberdade que Cristo vos libertou. Diga para quem está do seu lado: agora, a partir da fala do Moisés, parafraseando Bento XVI, ambos explicando Gálatas 5 que você não lê, agora você já sabe o que é pecado. Então, você está apto a parar de pecar, em nome de Jesus Cristo. Eu não posso fugir do meu tema. Eu sou pragmático, organizado, metódico, ao extremo. Tudo isso é possível no capítulo 5, porque no capítulo 4 recebemos o batismo no Espírito, que trouxe em nós a cultura de Pentecostes, que nos ajuda a separar as coisas e entrar no processo de santidade. Fala para quem está do seu lado: você já recebeu o Espírito Santo. A cultura de Pentecostes está em você. Você está apto. Você é capaz. A graça é o seu auxílio. Não é pela sua força, é o auxílio da graça. Vai te ajudar a abandonar todos os pecados. Não é só 15, são milhões de pecados que, aplicando a palavra desordem, você já sabe o que fazer. Quem está comigo ainda, diga amém. Abandonando os pecados, Bento XVI, falando aquilo que é óbvio, diz que agora nós precisamos produzir, adquirir, enxertar em nós as virtudes no lugar dos pecados que foram embora. É um processo de troca, é isso mesmo, é um processo de troca. Não adianta só parar de beber, você precisa ter caridade. Não adianta só parar de falar palavrão, você também precisa de esperança. Não adianta só abandonar pornografia, você também precisa de humildade. Sai um pecado e entra uma virtude no lugar. Sai uma coisa ruim e entra outra coisa no lugar. Essa coisa chamamos na Bíblia de virtudes. Aqui só tem 9, mas as virtudes, o próprio Paulo diz que não há lei, quanto mais melhor. E aqueles que forem adquirindo, enxertando, multiplicando, aqueles que foram conquistando essas virtudes, essas pessoas herdarão o reino dos céus. Você precisa tirar um pecado, diga comigo, e colocar uma virtude no lugar. Horrível. Diga comigo, colocar uma virtude no lugar. Pergunta para mim, Moisés, o que é uma virtude? É um cheiro de céu na terra. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou no Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Olha para mim.
que quando um demônio, eu vou fazer aqui um trocadilho, quando um pecado, quando uma cultura de morte, quando uma coisa ruim sai, se achar a casa vazia, volta trazendo 7. E é por isso que um homem que abandona o adultério, se ele cair de novo, ele vai cair 7 vezes pior do que o primeiro adultério. Eu trabalho com drogados há 24 anos. A minha comunidade começou com eu alugando uma chácara e colocando meia dúzia de drogados. Em 24 anos já passaram 3.000 homens por lá. Eu sei que se um dependente químico não pôr uma virtude no lugar do vício, quando ele tem uma recaída, a recaída é 7 vezes pior do que quando ele usava no passado. Quem falou isso? Jesus. Então, quando um pecado sai, quando um demônio sai, quando uma cultura da morte sai, imediatamente a casa não pode ficar vazia. Então você afasta isso e puxa uma virtude para cá. Você afasta isso e deu até um dancinho no TikTok. Fica isso para cá, afasta isso. É um processo de substituição. Diga para quem está do seu lado: sai um pecado, entra uma virtude no lugar. A casa não pode ficar vazia. Onde sai um pecado, precisa entrar uma virtude no lugar. Esse aqui é o problema. Para mim, aqui é uma opinião pessoal, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas respeito a minha opinião. Abandonar pecado é fácil. Se a gente fizer uma oração do fogo aqui agora, diga aleluia. E falar: traz a maconha que está no seu bolso, joga o maço de cigarro aqui. Você joga aqui e se liberta. Então parar de pecar é muito fácil. O difícil é, abandonando o pecado, trazer virtude para o lugar. Porque a virtude é um exercício dolorido de vida. Qual é o calcanhar de Aquiles hoje das nossas comunidades, das nossas paróquias? Eu era Moisés Rocha, eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu saía com garota de programa e um dia eu encontrei Jesus, oh glória! E todo mundo encontrou Jesus, mas é ignorante, é vaidoso, é arrogante, mimizento, chantagista, vitimista, não aceita ser corrigido, não pode falar nada com ele, é barraqueiro, é chiliqueiro. O que está acontecendo? Ele abandonou o pecado, mas ele não trouxe virtude para o lugar. Moral da história: ele vai para o inferno do mesmo jeito. Vai para o inferno do mesmo jeito. Quem falou isso? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 513. Nós seremos julgados por causa das virtudes. É por isso que São Pedro, na sua segunda carta, diz que o amor cobre, dá cobertura, apaga uma multidão de pecados. Ou seja, existem pecadinhos que você vai lutar, e aí são coisinhas bestas que você não consegue vencer. Mas se você for uma pessoa muito virtuosa, as virtudes cobrem, dão cobertura, abafam pequenos pecados, porque nós seremos julgados por causa das virtudes. Diga para quem está do seu lado: não adianta só parar de pecar, precisa colocar virtude no lugar. Por que tem gente brigando dentro de nossas comunidades? Porque não tem virtude. Por que tem gente brigando em nossas paróquias, nas pastorais, nas sacristias? Porque falta virtude. Por que tem gente brigando no trânsito? Acredita em Deus, mas não tem virtude. Os problemas da humanidade hoje são problemas comportamentais. A maioria dos fatos que estão acontecendo e das circunstâncias que estão acontecendo, elas não estão acontecendo por causa dos pecados, elas estão acontecendo pela falta de virtudes. A desobediência, uma falta de virtude. A ignorância, uma falta de virtude. A falta de simplicidade, uma falta de virtude. Aí eu pergunto para você: você parou de pecar? Uhul! E quais são as virtudes que você tem? Se parou de pecar e não adquiriu virtude, você não vai ser santo. Você só é uma pessoa natural. Deixa eu explicar para você não entender. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Dá para ver que você morreu no meio da pregação. Nós fomos criados originais, diga amém. Quando eu levo uma vida de pecado, eu levo uma vida abaixo da média. Amém? Aí eu abandono o pecado, eu volto para a média. Eu não sou santo, eu só voltei para a média. Quando eu adquiro virtude, eu levo uma vida acima da média.
é acima da média que estão os santos. Os santos não estão aqui. Os santos, primeiro, abandonaram os pecados, chegaram na média, voltaram para o estado original e decidiram ser muito virtuosos, acima da média. A igreja olha o ser humano lá em cima e diz: santo, 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 santo. Eu vou fazer um exercício de virtude com você, tá? Papum, diga amém? Repete comigo, papum. Eu quero que na lata você olhe para quem está do seu lado e diga 3 virtudes que você tem. Na lata, vai. 1, 2, 3, valendo já. Não conseguiu, não? Ah, será por quê? Eu fico preocupado com os testemunhos que eu estou vendo na nossa igreja. Todo lugar que eu vou, alguém pega o microfone e conta uma história, porque há 20 anos atrás eu matei 3 pessoas. Há 15 anos atrás eu traí a minha esposa, o meu marido. Eu era isso, eu era aquilo, eu era assado. Que vida difícil, só um pouquinho que eu estou emocionado. Não é fácil, mas graças a Deus eu encontrei Jesus. Hoje eu estou aqui na igreja, todo mundo, ai que lindo. Não, ele só voltou para a média, ele não é ninguém ainda. Ele só voltou para a média. Aí enquanto a pessoa está chorando com o microfone na mão, dizendo que há 20 anos ela fez tudo isso, às vezes dá uma exageradazinha, todo mundo, oh, nossa. A pessoa traiu 2 vezes, fala que traiu mais de 12. Ela matou 2, fala, eu matei uns 15. O que eu lembro, uns 15. E todo mundo, uau, olha como é que Jesus faz a obra. Pergunta para a mulher dele se fez a obra mesmo. Se ela falar, droga ele não usa mais, tráfico também não, mas ele é ignorante, ele não leva um café na cama, ele não pega na minha mão, ele não me elogia, não pode falar nada com ele, tudo que fala dá problema. Fala para quem está do seu lado, largou o pecado e vai para o inferno do mesmo jeito. Eu estou certo, irmão Samuel? Certíssimo. Hoje eu estou muito bom. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo o que eu estou falando? Boa. Então agora eu vou pegar o meu celular, que não está aqui, e vou ligar lá na sua casa. Opção número 1. Alguém fala, alô, aqui é Moisés Rocha, pregador, eu estou ao vivo pela Canção Nova, tudo bem? Como é que a senhora chama? Tudo bem, Filomena, dona Filomena. E o João? Se ela falar, uai, até que tá bom, né? Poderia melhorar, mas até que tá bom. Antigamente ele batia em mim, agora pelo menos não bate, né? Assim, glória a Deus, né? Aí eu desligo o telefone e falo, João, eu vou quebrar sua cara, velho. Aí eu ligo de novo, dona Filomena, Moisés de novo, tudo bem? Estou ao vivo pela Canção Nova, me fala do João. O João batia na gente, era ignorante, roubava as pessoas, caloteiro. A fama na cidade era terrível. Já passei muita vergonha por ser mãe dele, mas hoje ele conheceu o Shekinah e começou a participar da fraternidade São João Paulo II. E depois que começou, e depois que começou a participar, ele é carinhoso, ele é bondoso, ele me ajuda nas coisas. Quando ele chega, ele me dá atenção, ele olha nos olhos. Quando ele sai, eu sinto até saudade, porque é tão bom ter ele aqui em casa que eu não quero que ele saia. Nossa, eu louvo a Deus, porque a fraternidade mudou a história do meu filho, o João Santo. Eu falei Shekinah 2 vezes, mas eu não errei não, é Shekinah mesmo, é? Ufa, vai que eu estou fazendo propaganda para o concorrente. Se você dá um testemunho que você era isso e que agora você não faz mais que obrigação. Por que você fez isso? Eu não fiz isso, eu estou aqui. Então se você subiu,
Agora vai começar a subir. Virtude, virtude, amor, paciência, brandura, perdão, alegria, caridade, esperança, silêncio. Quanto a essas coisas não há lei, e aqueles que fizerem essas coisas herdarão o reino de Deus. Acima da média, acima da média, acima da média, acima da média, acima da média. Quem realiza tudo isso? Capítulo 4. Diga comigo: a cultura de Pentecostes. Bata no seu peito e diz: só o Pentecostes, só o batismo no Espírito Santo é capaz, na ordem da graça, que eu abandone os pecados, que eu saia da desordem e que eu adquira virtudes, um processo de santificação natural, porque o Espírito Santo é o santificador. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse cara está falando? Você não está entendendo? Moisés, eu queria muito adquirir virtude. Você não tem um conselho para me dar? Claro que eu tenho. Mateus 5, olha para mim. Se alguém bater na sua face, sabe o que você faz? Oferece a outra. Fala para quem está do seu lado: não mandou você revidar. Se alguém bateu na sua face, o que você tem que fazer? Ó. Bate aqui, queridão. Eu sou de Deus, eu quero ser santo. Bate aqui. Bateu devagar, bate do outro lado também. Aqui. Olha para quem está do seu lado e fala: aqui, ó. Mateus capítulo 5. Se alguém convidar para você para andar 1000 passos, sabe o que você faz? Anda 2000. Diga para quem está do seu lado: isso é virtude. Mateus capítulo 5. Se alguém quiser roubar a sua túnica, sabe o que você faz? Dê a capa também. Qual que é o nome disso? Continua Mateus 5. Orai por aqueles que vos perseguem e abençoai aquele que vos amaldiçoa, e assim sereis chamados filhos do Deus vivo. Pode aplaudir. Você não consegue abençoar quem você diz que ama, imagina abençoar quem te amaldiçoou. Fala para quem está do seu lado: você está longe das virtudes, está longe. Continua, Mateus capítulo 5. Se fores convidado para uma festa, senta na frente, não, bebê. Senta no último lugar. Não é na área VIP, não. É lá. Porque vai ser mais bonito alguém falar: ô Moisés, fica aí atrás. Não, querido, tem um lugar reservado para você. E o Moisés andando no meio do pessoal assim. Obrigado, boa noite, tudo bem? Obrigado. É aqui. É melhor você, na frente de todo mundo, ser honrado e convidado a sentar na frente, do que ser convidado a se retirar porque sentou na frente num lugar que não era seu. E Jesus conclui dizendo: há primeiros que serão últimos, mas há últimos que serão primeiros. Qual que é o nome disso? Virtude. Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu preciso terminar. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que ele está falando ou não? Moisés, eu vou conseguir tudo isso sozinho? Não. Quem vai nos ajudar? A cultura de Pentecostes. Quem falou isso? O Paulo.
Carta de São Paulo aos Romanos, acho que é capítulo 7, se eu não estou enganado. Eu também tenho a obrigação de decorar a Bíblia inteira também, não. Você nem trouxe a Bíblia. Romanos capítulo 7. Ele diz: irmãos, tem um negócio estranho aqui dentro de mim. Tem hora que eu não consigo fazer o bem que eu queria e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer, porque em mim o bem não habita. Tem um negócio estranho, eu estou fazendo o que eu não quero e o que eu quero eu não consigo fazer. Que porcaria, né? E eu termino o raciocínio dizendo: mas eu prefiro gloriar nas minhas fraquezas, não confiar em mim mesmo, porque eu não consigo, para que habite em mim a graça de Jesus Cristo. O Espírito Santo, o batismo no Espírito, ou Pentecostes, é capaz, capítulo 4, de fazer você, capítulo 5, separar as coisas, capítulo 6, para aprender a plantar na carne, para colher na carne, e nunca mais plantar no Espírito, para colher no Espírito. Amém. Levanta, levanta, levanta. Deixa eu falar com você o que vai acontecer agora. Eu pedi para me mostrar uma plaquinha 15 minutos antes do meu horário acabar, porque nesse momento vai ter adoração. E eu queria, antes da adoração, que a gente pudesse fazer um clamor pedindo o batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Dá um abraço quem está do seu lado. Fala: é nós, vamos para cima. Quero chamar os irmãos, os padres, para a gente rezar junto aqui. Todo mundo vem para a gente rezar. Consegue uma música que nos facilite pedir a cultura de Pentecostes sobre nós? Glória a Deus. Quer começar, irmão? Levante seus braços nesse primeiro momento. Vamos cantar primeiro, depois a gente reza. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entendi a pregação. E eu peço agora um poderoso avivamento sobre nós. Eu tomo posse agora dessa cultura de Pentecostes. Eu quero abandonar os pecados e eu quero adquirir virtudes. Feche os seus olhos, levante os seus braços. Vamos cantar, depois a gente começa a rezar e nós vamos para cima em nome de Jesus. Braço erguido. Levante o seu braço, vamos. Vocês sabem cantar, fique à vontade. Fique à vontade. Força. Fique à vontade. É um ambiente novo, diga. É um ambiente novo. Banhado a vinho doce. Banhado a vinho Me embriago doce. Me embriago Só de te olhar. todo. Dê liberdade ao Senhor, cante no começo. Vai dar liberdade. Vai dar liberdade. Diga pra Ele com o teu coração, ergue os seus braços, fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. É um ambiente novo. É um ambiente novo. Banhado a vinho doce. Banhado a vinho Me embriago todo. Me embriago Só de te olhar. Só de te Diga pra olhar. Ele, só de te olhar, vai. Só de te olhar. Só de te olhar. Só de te olhar. Só de te olhar. Declare, declare. estou tão extasiado. O amor veio me ver. Eu coloquei a melhor roupa pra você. E o mais bonito é saber que o meu coração que tanto fugiu agora está aqui. E quero amar você. Quero amar. Estou tão extasiado. Vamos juntos, vamos. Estou tão extasiado. O amor veio me Eu ver. coloquei a melhor roupa. Eu coloquei a melhor roupa pra você. E o mais bonito é saber que o meu coração que tanto fugiu agora está aqui. E quero amar você. Erga os seus braços o mais alto que você puder. Solta a voz no Espírito para que o Espírito Santo gere liberdade em nós. Antes de tudo, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, uma verdadeira liberdade.
para a liberdade. Que Cristo me libertou. Se é para a liberdade que Cristo me libertou. Se é para a liberdade que Cristo me libertou, além eu vou. Vamos juntos. Se é para a liberdade que Cristo me libertou, além eu vou, além eu vou. Se é para a liberdade que Cristo me libertou, além eu vou. Mais uma vez, mais uma vez. Se é para a liberdade que Cristo me libertou, além eu vou, além Se é eu para a vou. liberdade. Se é para a liberdade que Cristo me libertou, além eu vou. Estou tão extasiado. Estou tão extasiado. O amor veio me ver. Amor veio me ver. Eu coloquei a melhor roupa pra você, pra você. Eu mais bonito é saber que meu coração que tanto fugiu agora está aqui. Só as nossas vozes. Só as nossas vozes. Estou tão extasiado. Diga. Estou tão extasiado.